Antes de tudo, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque o que a gente vai destrinchar aqui é pesado. Hoje vamos falar sobre como o Banco Master quebrou sob os olhos do Banco Central, durante a gestão de Roberto Campos Neto, e por que nenhuma intervenção efetiva foi feita, mesmo com alertas internos, calotes em andamento e operações contábeis absurdas. Neste vídeo, você vai entender 3 coisas importantes. 1. O que os relatórios internos do Banco Central já apontavam sobre a crise do Banco Master em 2023 e 2024. 2. Porque, mesmo com o banco insolvente e sem liquidez, ele continuou operando normalmente. 3. Como bilhões de reais de dinheiro público entraram na história via BRB enquanto o BC permanecia em silêncio. No final, a pergunta é inevitável: isso foi apenas protocolo técnico ou omissão diante da maior fraude bancária da história do país? Em 2024, na gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central, o Banco Master de Daniel Worcaro já patinava em crise de liquidez, quando o banco não tem dinheiro em caixa para pagar suas contas. O Master era incapaz de mostrar que tinha dinheiro suficiente e relatórios internos do BC pipocavam alertas. Campos Neto fez algum tipo de intervenção direta? Jamais. Campos Neto escolheu o caminho tortuoso, deixou rolar uma solução particular às custas do contribuinte e do dinheiro público para salvar uma operação que já se provava, pelos relatórios do BC comandado pelo próprio Campos Neto, um buraco sem fundo. Um documento que une todos esses registros foi enviado ao TCU, Tribunal de Contas da União, e ao MPF, Ministério Público Federal, com uma linha do tempo de todos os alertas e ações feitos pelo BC no caso Master. O problema era antigo e conhecido. Em fins de 2023, a coisa começou a ficar feia para os lados do Master. Em meados de 2024, como revelam documentos internos do BC, o Master falhou em apresentar ao BC capacidade de captação de dinheiro junto ao mercado. A expectativa era que o banco de Daniel Worcaro levantasse 15 bilhões de reais para mostrar alguma musculatura. Pelos relatórios, conseguiu apenas 2 bilhões de reais. Em novembro, o BC identificou que o Master já não mais conseguia pagar suas obrigações vencidas. Ou seja, o calote estava acontecendo ao vivo, diante de Campos Neto. E o que ele fez? Nada. Deixou o banco seguir operando como se nada estivesse acontecendo. Um caso daquela época deveria ter acendido todos os alertas. Em abril de 2024, o Master emprestou 459 milhões de reais à Brain Hewitt Consultoria e Participações, uma empresa de capital irrisório, que aportou 450 milhões de reais no fundo Braincash, da REAG, empresa envolvida na Operação Carbono Oculto sob suspeita de trabalhar com dinheiro do PCC. Em 20 dias, ela teve seu patrimônio multiplicado por 30 mil vezes. Sim, 30 mil vezes, apenas fazendo troca de numerália em papéis sem valor comprovado. 1h30 depois da mágica contábil, recursos no fundo D+, REAG, foram parar em outro lugar, Fitch Hightower, que reavaliou papéis tóxicos do extinto Banco BESC para 10,8 bilhões de reais. Uma rentabilidade surreal de 10 milhões%. A solução BRB com dinheiro público. Enquanto o Master derretia, o Banco de Brasília, BRB, estatal do DF, injetava bilhões de reais nele, iniciando uma compra de carteiras de créditos opacos ou podres em julho de 2024 nas mesmas semanas em que o BC de Campos Neto registrara a incapacidade do Master de conseguir dinheiro no mercado. O buraco já era sem fundo. Mesmo assim, o banco comandado pelo governador Ibanez Rocha seguia firme em seu propósito de jogar uma boia de dinheiro público a Worcaro. Pouco tempo depois, Ibanez defenderia publicamente não apenas a compra de produtos do Master, mas a compra de parte do próprio banco de Worcaro. Uma operação que tem muito pouco risco para o BRB, afirmou Ibanez em um evento em Dubai. A fala de Ibanez andava na contramão dos balanços do banco. Enquanto era cortejado pelo BRB como negócio de ouro, o Master navegava com a vela inflada por CDBS, certificados de depósito bancário, que são títulos de investimento, turbinados muito acima do mercado e uma exposição dezenas de vezes além do limite regulatório. Seu caixa estava vazio. No meio do caminho, o banco parou de depositar dinheiro no FGC, Fundo Garantidor de Créditos, que protege os depósitos dos clientes, uma demanda legal. Na data de sua liquidação, aponta o relatório de Galípolo, o Master deveria ter depositado os 2,5 bilhões de reais no FGC, mas mantinha apenas 22,9 milhões de reais. Uma ninharia. A faxina de Galípolo. Logo que assumiu o BC, Galípolo precisou fazer uma faxina emergencial no Master. Seguidos pedidos de informação sobre a capacidade de honrar seus pagamentos foram feitos pela instituição a Worcaro. O que se vê no relatório é uma enrolação sem fim por parte do banqueiro. Entre tantos casos remanescentes da era Campos Neto, há o envolvimento com a REAG, que seria abatida pela Operação Carbono Oculto. Sem dinheiro, Worcaro disse ao BC de Campos Neto, ainda em 2024, que a REAG seria uma espécie de fiadora do Master. Através de um fundo, o Gold Style, a REAG tentou convencer o BC que teria condições de aportar R$1 bilhão por mês no Master, se necessário. O Gold Style, nessa espécie de terceirização da liquidez do banco, seria uma espécie de cliente dos tais papéis do extinto BESC. Afinal, se aqueles papéis valiam algo, e não valiam,
Era preciso provar ao BC que alguém estava disposto a pagar por eles. Este alguém seria o Gold Style. Os informes obrigatórios do Gold Style revelaram, no entanto, outra gaveta vazia do esquema: a inexistência de ativos líquidos para suportar resgates alegados pela REAG. O fundo, em suma, não tinha o dinheiro que disse que tinha. Um castelo de cartas contábil. Mesmo assim, o Master seguiu operando sob a gestão de Campos Neto. O silêncio de Campos Neto. Campos saiu em dezembro de 2024 como ícone da autonomia, legando a Gabriel Galípolo o trabalho de descascar o pepino da maior fraude bancária da história do Brasil. Enquanto estava no comando, ele viu todos os alertas pipocarem, viu o Master calotear, viu as mágicas contábeis de 10 milhões por cento de rentabilidade, e não fez absolutamente nada. Campos Neto deveria responder por omissão? Roberto Campos Neto tinha todos os alertas na mesa, viu o Master calotear ao vivo, viu mágicas contábeis absurdas e deixou o banco seguir operando enquanto o BRB jogava bilhões de reais públicos no buraco. Na sua opinião, Campos Neto deveria responder por omissão deliberada nessa fraude, ou ele estava apenas seguindo protocolos técnicos do BC? Deixe a sua opinião nos comentários.